No Novo Testamento, podemos encontrar todas estas situações paradoxais nas histórias de Jesus, vivenciadas entre a dúvida e a fé. É ali o ser humano descrito, a obra magna do Espírito. Olá! Na tradição luterana, a fé é compreendida como um ato da pessoa inteira. É o estar tomado, mexido, agitado e animado por aquilo que nos comove de maneira incondicional, que mexe com nossas entranhas, isto é, a gratuidade do amor do Deus que nos comove. A fé é, neste sentido, a constante síntese entre a impermanência e a presença da confiança em nós de que Deus é nossa fortaleza. Trata-se de uma síntese entre o desejo infinito que se nos acerca, ser mais do que somos no momento, e a certeza de nossa finitude, a consciência de que somos frágeis e a qualquer momento nossa jornada nesta terra pode ser interrompida. Por isso, a cada ato de nosso próprio eu, experimentamos a fé como aquilo que pode vir a existir, mas ainda não. Assim, a fé também é um ato de coragem, uma vez que por meio da fé aceitamos o desafio de crer e eventualmente esbarramos com a dúvida, encontrando a angústia de não alcançar aquilo que desejamos. Crer é, portanto, ter a coragem de arriscar. E coragem é uma ideia bíblica que indica a pessoa toda, indica a comoção que sentimos em nossas entranhas. E a atividade tomada a partir do coração é uma atividade da pessoa toda. A fé e a dúvida são situações descritas nos livros da Bíblia como a imagem da relação do ser humano com Deus e consigo mesmo. O ser humano, descrito ao longo de toda a Escritura Sagrada, experimenta essa dinâmica em sua existência. No momento, a fé firme e inabalável. No outro momento, a dúvida e a incerteza, levando à angústia. A todo tempo, os personagens da Bíblia estão vivenciando episódios nos quais é exigida a fé por parte deles, em meio a um turbilhão de incertezas. E nestes episódios, os personagens bíblicos demonstram todas as suas forças e fraquezas, todas as suas virtudes e fragilidades. Do início ao fim, a Bíblia nos mostra essa dinâmica da fé. No momento, a fortaleza de pessoas que creem sem titubear, sem nenhuma dúvida. No outro momento, estas mesmas pessoas estão angustiadas, desesperadas e aterrorizadas, porque não conseguem continuar crendo. As histórias das pessoas que estão descritas na Bíblia, que servem como uma nuvem de testemunhas a nos testificar o quanto vivenciar a fé em meio ao cotidiano é, por vezes, uma luta dramática. E por isso mesmo, segundo a vida que nos serve de exemplo, estes personagens na Bíblia nos falam que não existe jeito fácil no caminho do crer. Todos os grandes personagens da Bíblia passaram por dúvidas. Homens, mulheres, jovens e idosos. Mas também todas estas grandes personagens da Bíblia experimentaram a fé. Como Abraão, que luta e resiste em entregar seu filho para ser sacrificado. No último e grande teste de sua vida, e o mais dramático, antes de se tornar pai de uma grande nação, Abraão e sua mulher Sara, já idosos, um tanto desesperançados, eles que experimentam não apenas um momento ou uma situação pontual na qual precisam ter fé, mas sim um casal que vivenciou toda uma vida, e uma vida longa, de incertezas e ao mesmo tempo de esperanças. É neste último episódio que sua fidelidade é posta à prova de modo comovente. É justamente neste momento que o selo da permanência da existência do povo tem sua legitimação, quando Abraão, relutante, mas decisivo, eleva a mão contra o próprio filho,
e tem sua ação impedida por um anjo. A história de Abraão aponta para o drama da permanência de todo um povo num contexto de enormes e angustiantes dificuldades. A história fala dos sacrifícios que precisam ser feitos. A moldura da história de Abraão e Sara é um modelo de ensino para o povo de Israel. O sacrifício de Isaque por Abraão, descrito na história bíblica, é uma linguagem a respeito da noção do sacrifício de homens e mulheres que lutam dia após dia para manter a vida ainda viável de seu povo num lugar de dificílima existência. O sacrifício de Isaque representa as agruras e dificuldades de uma terra que lembra as dificuldades do que já foi um dia nosso sertão brasileiro. Uma terra de sol inclemente, na qual o sertanejo, que é antes de tudo um forte, soube adaptar-se e sobreviver. E assim como a história de muitos de nossos sertanejos, a história de Abraão e Sara, na Bíblia, serve como um modelo que valoriza a fidelidade do casal à promessa de Deus, que sentiu a necessidade de migrar, adaptar-se a outra cultura, de procurar a grande civilização egípcia para sobreviver, que soube ter boas relações com seus vizinhos e amigos. E nestes caminhos tão difíceis, eles também cometeram erros e injustiças, como a maldade feita contra a serva Agar e seu filho Ismael, devido aos ciúmes de Sara diante do fato de não conseguir engravidar e já estar em idade avançada. A Bíblia descreve figuras em situações as mais dramáticas e difíceis. Ela descreve um ser humano suscetível às fraquezas e covardias, às angustiantes e deprimentes necessidades que nos assaltam. No Novo Testamento, podemos encontrar todas estas situações paradoxais nas histórias de Jesus, vivenciadas entre a dúvida e a fé. É ali o ser humano descrito, a obra magna do Espírito. É ali, ao lado de Jesus, descrito o devedor, como narrado na parábola do devedor perdoado, que não soube também perdoar. O corrupto, como descrito na parábola do mordomo infiel. Ali está descrito o extremista, como Simão, o zelota, que em nome de uma suposta religião verdadeira é capaz de explodir pessoas. Ali está a prostituta, como a mulher que derrama um frasco de perfume sobre a cabeça de Jesus. Ali também está o covarde, como Pedro, que nega a Jesus 3 vezes antes que o dia amanheça. Ali também é descrito o traidor da pátria, como Mateus, que trabalha a favor do imperialismo e atua como cobrador de impostos de seus irmãos e irmãs. Ali está o ladrão, preso e condenado ao lado do próprio Cristo. Ali estão os seres humanos de pouca fé, que ao menor sinal de tempestade aniquilam-se no medo e na timidez. Ali encontram-se descritos os seres humanos reativos e violentos, que acreditam no poder da violência. Ali estão descritos aqueles que só buscam a segurança financeira e nada mais, fazendo dela o seu Deus. Ali estão aqueles que só buscam o status social, os ingratos e os curiosos, aqueles que só acreditam se puderem ver e tocar. Ali também é descrita a mulher enferma da alma e explorada pela sociedade, a mulher acusada por homens hipócritas, a mulher suspeita de trair o marido e grávida de um ser espiritual. Ali é descrita a mulher que sofre pelo filho nas mãos da violência do Estado. Ali também é descrito o ser humano de tamanha fé, a ponto de simplesmente acreditar numa única só palavra do Salvador e ser salvo. Ali são descritos os penitentes, os seres humanos que não acreditam sem conferir, como os bereanos. Enfim, ali está uma multidão de testemunhas que nos acerca com suas fraquezas e virtudes, com suas limitações e superações. Ali estão os modelos que nos servem de inspiração. Esses personagens
são descritos com as tintas mais variáveis possíveis. São figuras lendárias, míticas e outras bem humanas. Mas todas, mesmo aquelas lendárias, representam os dramas humanos em sua complexidade. No livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, temos a mais bem feita história da dinâmica da fé, da história do cristianismo. Pois ali são narrados os atos, os feitos, as façanhas daqueles que deram início à evangelização do mundo antigo. Assim como os grandes textos da antiguidade, como a Ilíada e a Odisseia de Homero, ou a Eneida de Virgílio, o livro das Práticas dos Apóstolos foi escrito para que pudéssemos imitar seus exemplos e evitar seus erros, a despeito da nossa incapacidade para não errar. Nessas práticas dos apóstolos, o Espírito de Deus é o personagem mais característico, pois ele emoldura os caminhos. Ali, nessa obra atribuída a um homem chamado Lucas, também autor do evangelho que leva seu nome, podemos ler que o ser humano é incapaz de ver a totalidade dos eventos e compreender estes mesmos eventos como se eles fossem transparentes e possíveis de serem interpretados ao mesmo tempo em que estão acontecendo. O sentido é dado pelo Espírito. O sentido só vem mais tarde. É assim que os apóstolos e as apóstolas de Jesus foram dispersos de Jerusalém ao mundo, depois de uma breve tentativa de ficarem parados, olhando para o céu, esperando que Jesus voltasse. É no livro dos Atos dos Apóstolos que podemos perceber a ação do Espírito de um modo mais decisivo, isto é, criando comunidades de diversidade. Os conflitos estão narrados para servirem de exemplo, assim como os acertos. O Espírito promove a diversidade para que a evangelização ocorra, para que a evangelização seja feita aos 4 cantos da terra. Veja, não existe a ideia de uma perspectiva única. Existem várias comunidades, várias noções do que seja ser igreja. Há vários modos de evangelizar e há inúmeras formas de comunicar o evangelho. Há o partido de Pedro, de Paulo, de Tiago e de muitos outros. A Igreja de Jesus nasce plural e se mantém pluralizada até os dias de hoje. E essa diversidade só tem sentido nos Atos dos Apóstolos quando se compreende que no mundo antigo a Igreja cristã se formou independentemente de um centro geográfico institucional organizador, e sim sobre uma mensagem, uma ideia, uma inspiração, uma intuição original, qual seja, cada pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus. Todos são um em Cristo. Cada pessoa é parte do sacerdócio universal de Cristo. Por isso, o conceito de batismo é tão importante na fé cristã. Ele demarca a identidade de cada pessoa para Deus. Essa intuição poderosa aconteceu simplesmente com a democratização da mensagem do Evangelho. Ela não era exclusiva de sacerdotes. Mais tarde se formariam centros importantes como Roma e Alexandria, entre outros. Mas o que quero enfatizar nesse momento é que a diversidade trazida pelo Espírito ocupa um centro visceral para a existência humana, a inclusão do outro como imagem de mim mesmo, uma vez que sou imagem de Deus. Essa é a grande chave de leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, a diversidade cultural e religiosa por meio do derramar do Espírito, que significa a aceitação incondicional de Deus. Assim, as várias línguas significam a diversidade da linguagem e significa as várias compreensões possíveis que aglutinam todos e todas numa mesma ideia. Essa sim, única, o amor ao próximo, selado pela ideia do amor de Deus à sua criatura. O Espírito é derramado incondicionalmente sobre toda a carne. Isso significa que não há mais condições para que os seres humanos se cuidem e se amem, a não ser as suas próprias limitações. O Espírito, em sua letra, pinta um quadro muito humano, de
pessoas que creem e duvidam. Pessoas que duvidam da diversidade, da inclusão, do respeito mútuo. Pessoas que insistem no exclusivismo de seu ponto de vista, como Pedro, que mesmo depois de perceber seu equívoco, ao exigir que cristãos e cristãs fora da religião judaica seguissem preceitos para serem aceitos na comunidade, voltou ao seu ponto de vista. Nesse sentido, ao olharmos para o derramar do Espírito nos Atos dos Apóstolos, podemos perceber que eles são os atos possíveis de qualquer pessoa humana. São os atos de quem erra e de quem acerta, e principalmente de quem tem dúvida e de quem tem fé. E mais ainda, só tem fé quem acredita. E acreditar é duvidar que o que está posto não poderia ser posto de modo diferente. Isto é, a palavra final sobre a vida do cristão e da cristã vem do Espírito de Deus, e não do que é imóvel, do que é absoluto, do que é o destino ou a morte, pois esta foi vencida na cruz. Esse é o sentido da diversidade, do diverso, da pluralidade, da dinâmica do Espírito que a tudo vivifica. Por isso, lembre-se que a dúvida é a irmã gêmea da fé. Só tem fé quem também tem dúvidas. Este e outros pontos de vista, que obviamente é a vista de um ponto, serão considerados no nosso curso O Espírito e a Letra no Pentecostes. Venha com a gente refletir sobre o Espírito, que ao soprar onde quer e quando quer, forja um desenho em nossa mente, uma imagem com um significado que a gente geralmente costuma chamar de letra. E com muitas letras, a gente forma uma interpretação, mas uma interpretação diversa e inclusiva. Me diga aqui nos comentários qual é a vista do seu ponto. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo episódio.